Oi, gente, tudo bem? Como que tá o dia dos namorados de vocês? Hoje eu tô aqui, ó, com meu namorado há mais de 24 anos. Falei, já que a gente vai fazer uma live, vem fazer essa live comigo. A gente veio brindar hoje, ó, dia dos namorados. E eu falei, ele trabalha, o Blair trabalha comigo, hoje tem muita experiência em obra também. Eu falei, vamos fazer um bate-papo legal, já que que a gente vai conseguir jantar essa noite. E aí a gente tá aqui, manda aí para 3 amigos para assistir essa live muito especial sobre banheiros. Cada ambiente da casa requer um cuidado, né, gente? Um olhar ali, então isso que eu quero passar aqui para vocês. O que a gente faz nas reformas do banheiro, o que prioriza, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que a gente faz primeiro? Eu ponho o revestimento, eu faço o forro. Como que a gente faz tudo isso? Eu não vou perder meu dia dos namorados, não. A gente tem que bater aí pelo menos 100, ficar nessa live aí comigo para aprender aí sobre banheiros, tá? Geralmente é o ambiente mais complexo e delicado, né? Porque é onde se gasta mais numa reforma, muitas vezes no banheiro. Gente, a gente tem um grupo de reformas, para quem não sabe, tá aí no link da minha bio do Instagram. E lá a gente dá dicas. Eu vou começar a abrir um pouco mais o grupo para interagir. A gente está formando uma equipe para poder responder rapidamente todo mundo. E eu mesma estou produzindo uns vídeos que eu mesma estou fazendo nas obras para poder colocar lá. Como que funciona, porque a gente às vezes fica com dúvida, né? Eu estou falando aqui e lá no grupo vocês conseguem visualizar isso muito melhor. Tá? Coisas práticas também, né? Do dia a dia, coisas de obra. Coisas práticas, o que deu certo, o que deu errado, né, Blair? Nem tudo são flores. Nem né? tudo são flores. Muitas vezes a gente toma algumas decisões que depois avaliando a gente nota que não foi tão assertiva assim. E a gente aprende também, né? Exatamente. Com isso daí a gente aprende. Tem uma coisa que é muito usada, que são as coisas que aconteceram e que se registra para que depois não se aconteça de novo. Exatamente, né? é muito importante a gente registrar o que fez de errado. Eu acho que o erro desenvolve a gente. Eu sempre encaro alguma decisão errada como uma melhoria. Eu brinco com as pessoas, e aí, estamos desenvolvendo virtudes. Eu encaro assim e vamos pra frente, repara e aprende, mas é bom a gente publicar. Quando eu falo publicar, é escrever, fazer um pós-obra e falar o que eu poderia fazer de uma forma diferente do que eu faço hoje, né? Então isso é importante. Deixar isso registrado até para que a gente lembre quando for fazer uma outra obra. Às vezes passa meses, vai se fazer uma outra obra e é outro profissional. Então é bom já alertar esse profissional, que é diferente, às vezes a obra é diferente, sobre uma eventual situação que já possa ter ocorrido errado, às vezes uma falta de impermeabilização, algum detalhe que depois faz grande diferença. Que a gente vai aprendendo, né? Então, por isso que é importante, hoje a gente está aqui para explicar as fases de uma reforma de um banheiro. A gente vai falar especificamente do banheiro, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente vai fazer? Quando a gente pega um imóvel antigo, que a gente está falando aqui, só para contextualizar, um grupo que adquire imóveis com valor baixo de mercado, reforma e vende. Geralmente esses imóveis estão com aqueles revestimentos datados que a gente fala, né? Os banheiros estão com aqueles revestimentos da vovó, que muitas vezes a gente gosta, tem muitos que eu gosto, tá, gente? Às vezes me dá uma dorzinha no coração, mas que não são comerciais, porque o nosso objetivo é lucrar com reformas, com melhorias, certo? E tem situações que a gente mantém, outras situações a gente não mantém. Tô falando dessas situações, tá, gente? A gente não vai manter, a gente tá reformando o banheiro. Então a gente começa por onde? Começamos pela demolição. Primeiro de tudo, a gente remove tudo do banheiro, as louças, os metais, remove os revestimentos da área do box. Por quê? Na área externa do box, na área seca que eu chamo, aquela área que fica para fora do box, onde está a ducha, tá, gente?
aquela área, a gente, se o revestimento estiver colado, não estiver soltando, fazendo aquele barulho oco, o que a gente faz? A gente emassa aquela parede, cobrindo aquele revestimento antigo. Então, a demolição uma é forma feita... de economizar também. Muito, né? uma forma de economizar. Principalmente em apartamentos onde você tem problema para retirar o entulho. Né? Isso daí é uma dor de cabeça para se retirar o entulho, porque é elevador, depois contratar caçamba, principalmente na cidade de São Paulo. Tudo isso custa muito, toma tempo. Então, uma alternativa é emaciar as paredes para que não gere todo esse entulho. Entulho também, vamos falar, quando a gente está quebrando a demolição, gera um desconforto com a vizinhança. Até coloquei um videozinho meu aí, que eu tenho todo um cuidado quando a gente está fazendo uma reforma num prédio, num banheiro, porque é importante a gente avisar, olha, é barulho, a gente entende que é chato mesmo, né? Então, quando eu consigo diminuir esse período de demolição, a gente faz somente a área do box. Por que é necessário fazer a área do box? Porque a gente faz toda uma impermeabilização novamente, então fica tudo muito protegido. Então, como que é? Primeiro de tudo, o que eu faço? Nessa fase de demolição, eu vou remover todos os revestimentos da área do box e ali também eu vou fazer os cortes que eu preciso. Se eu vou ter um deslocamento se eu vou fazer um nicho, por exemplo, é nessa hora que eu já faço o requadro ali do nicho, porque tudo que me gera entulho, nessa fase, eu já começo eu já faço tudo ali, tá, gente? Então, tudo que vai... né, amor, a questão do planejamento que foi feito do banheiro. Então, Isso. vai alterar a pia, vai alterar o tamanho da pedra da pia, não, vai ser necessário... O que vai ser necessário? Às vezes aumentar um pouco o tamanho do box, da área do chuveiro. Então tudo isso planeja antes para depois vir executando. Uma coisa importante também é que antes de se fazer a demolição, retirar os azulejos e revestimento, tirar e separar aquelas peças que você por acaso vai reutilizar. Então tomar cuidado, porque na hora da demolição é muito fácil cair um material e estragar, às vezes, a pia, estragar o vaso sanitário. Isso. Então é importante o quê? Remover isso com cuidado, se for aproveitar, né? Se tiver uso ainda, serventia, remove isso com cuidado, tira do ambiente que vai ser a demolição, coloca no quarto, no outro ambiente, protege. Exatamente. Aí prossegue com a demolição, porque a demolição... É muito difícil controlar. É difícil controlar. Às vezes você vai tirar... Por exemplo, o azulejo e às vezes cai mais, né? Cai uma placa, então é comum e pode acontecer de estragar aí as louças. Gente, uma coisa que eu acho interessante falar aqui, que muitas pessoas não percebem, é que a gente precisa separar os entulhos do gesso do outro entulho, do entulho normal. Isso aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, interior... É cobrada até uma multa quando a gente mistura os dois entulhos. Não então, pode descartar junto. É importante você ter isso na sua consciência também. Então, vamos lá. A gente faz a demolição, a gente retira as peças que possivelmente você vai reutilizar, se não, você retira tudo, faz a demolição, né? E aí... Você faz a demolição também do gesso, ensaca tudo, quando a gente está falando de apartamento, senão você já despreza lá na caçamba os entulhos para cada destinação. Destinado. Existem também caçambas mistas, tá? Isso daí eu sei que existem, você paga um pouco mais caro, mas também é uma forma de se fazer. Depois de fazer isso, a gente vem fazendo essas partes de recorte. Então, assim, fiz o entulho, faço a parte de recorte, preparo para nicho. Uma dica aqui para vocês: se vocês forem fazer um nicho iluminado, é nessa hora que você tem que fazer também essa parte a infra da elétrica, que vai receber ali a iluminaçãozinha do nicho. Como que geralmente eu faço isso? Geralmente eu posso passar por cima, passo pelo forro ou passo por baixo, coloco a minha fonte que alimenta o LED que fica dentro do nicho
na parte da marcenaria para ficar de fácil manutenção. Então também este é o momento que você já deixa preparado esta parte, tá? T8 no nicho de banheiro, Cris, confesso que eu nunca fiz, eu só coloquei em nicho de banheiro LED, porque geralmente o nicho de banheiro tem a profundidade muito reduzida, né? Então geralmente eu faço com LED ou nicho do banheiro, aquele nichinho que fica na parede para colocar shampoo, aquelas coisas que a gente gosta, né? Que deixa o banheiro ali enfeitadinho. E a iluminação fica muito bonita e a execução disso é muito simples. Eu já prometi e vou colocar lá no grupo uns vídeos que eu tô preparando para vocês verem o que eu tô conseguirem visualizar o que eu falei. Aí depois disso tudo, da parte de demolição, a gente vem fazendo essa parte de infra. Se eu tiver que fazer, igual o Blair estava falando, eu vou reposicionar o chuveiro, eu vou reposicionar, vou aumentar o box, vou deslocar ali o meu vaso sanitário. Isso é um ponto importante da gente saber. É bem complexo, tá, gente? Essa parte de deslocamento de vaso sanitário não é tão simples e existem algumas formas que é possível fazer e outras que não são. Principalmente em apartamentos. Isso, né? Apartamento, se tiver forro de gesso, você consegue até conversar com o seu vizinho lá de baixo e falar, olha, eu quero deslocar o meu vaso. E aí você tem que estar em comunicação, porque ele não é obrigado a deixar você fazer essa modificação. Ou então tem apartamentos antigos que tem a laje dupla. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que é uma lajona, assim, eles colocavam até restos antigos, assim, de muito entulho, então ficava aquela laje grossona nessa área úmida, então você consegue deslocar por ela. É uma laje rebaixada, não é? Ela é mais baixa e nesse espaço entre a laje e o piso... É como se fosse um contrapiso, como se fosse um contrapiso bem grossão. E também tem a possibilidade de se fazer esse deslocamento do vaso quando a gente, às vezes a gente sobe aquela área ali, a gente cria um degrau no banheiro e faz aquilo. Eu particularmente odeio essa possibilidade, mas eu tenho que falar porque existe essa possibilidade. E uma outra possibilidade é que existe no mercado um vaso sanitário que o esgoto é pela parede, ele é na horizontal. Tem o esgoto padrão, gente, do vaso sanitário, ele vai para baixo, na vertical, certo? Ele vai pro piso, vai para baixo. E esse vaso sanitário, ele tem uma saída para a parede, então você consegue fazer esse deslocamento pela parede. Lembrando que tudo isso tem que ser analisado e avaliado. Tem questões paredes, tem sistemas construtivos que a gente não pode fazer nada na parede. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Mas considerando que a gente vai só revestir um banheiro, né? Vamos revestir o banheiro e vamos trocar os ambientes, então vai ficar lindo. Então, essa parte agora é da parte de infraestrutura das instalações, o que a gente vai fazer, os caminhos que a gente vai fazer, os cortes que a gente vai fazer, é tudo nessa fase agora da parte de infra. E é importante também analisar o layout que você pretende fazer e depois a viabilidade de se fazer isso. Às vezes é viável alterar o layout, né? É a parte física ali. Porém, a questão financeira, isso vai gerar um custo, muitas vezes, que vai consumir uma margem grande do orçamento, do budget que você tem ali para reforma no geral. Então, assim, o banheiro é um cômodo, um ambiente ali que é complexo, porque tem muita parte hidráulica e envolve muito custo. Então, é preciso ter cuidado, porque a gente quer um ambiente bonito, a gente quer um banheiro atual, não é? Mas tem que tomar cuidado com o recurso financeiro que isso vai consumir. E um detalhe que o Blair falou, esse é o momento também de você fazer uma revisão de infra, de hidráulica, que às vezes é um apartamento muito antigo, é neste momento que a gente entra e faz essas restaurações. Também, né, amor, a questão do caimento. Muitas vezes você vai no banheiro... Agora que eu vou falar do caimento. Então vou deixar a gente removeu os revestimentos, vamos fazer a troca. Removemos o piso e as paredes do box, e porque o resto a gente consegue emassar.
São possibilidades. Às vezes tem gente que fala, ai, cara, mesmo assim eu prefiro remover. É uma escolha sua. Eu tô falando como a gente faz, porque isso me gera menos entulho, menos transtorno, e enfim. Aí agora você vai fazer um revestimento em argamassa. O que eu tô falando? Gente, a gente faz aquela parte do reboco em argamassa polimérica. Isso que chama, existem várias... impermeabilizantes. Então a gente faz o reboco e depois a gente aplica essa argamassa polimérica, que é o impermeabilizante. Existem várias marcas no mercado. Esse é um ponto, gente, que muita gente esquece na hora de fazer a reforma do banheiro e é muitíssimo importante. É tipo assim, coloca uma estrelinha, sempre pergunta: impermeabilização já foi feita? É necessário demais. E outra coisa, mencionar isso na hora da venda. Olha, você imagina lá, você apresentando seu apartamento e falando: olha, a gente aqui fizemos toda a impermeabilização do revestimento. O cara vai falar: nossa, que legal! Como que é feito isso, gente? Como que a gente faz? A área fora do box, eu aplico ali no piso e subo uns 40 centímetros ali para a parede. Então, a gente faz o box mais 40 centímetros e interno de box, a gente pode fazer até o registro, impermeabilizar as paredes, piso e as paredes sobe assim, sabe? Até o registro. Ou também tem gente que fala: eu vou fazer tudo também. Pode fazer dentro do box, não tem o menor problema. Chama argamassa polimérica. A gente costuma usar uma marca, qual que é mesmo? Tecno alguma coisa. Eu vou colocar no grupo depois para vocês verem. Custa 50 e poucos reais, baratinho, e é excelente. Top da Quartz Liquid. Custa 50 reais. Já tô falando aqui, ó. Muito legal e super prático. E valoriza também esse cuidado que você teve na hora da obra. O pessoa acha incrível. Seguir a recomendação do fabricante. Cada fabricante vai ter o seu, na embalagem já vai ter orientação. Geralmente é 2 demãos, cruzada, isso daí já vem as recomendações do fabricante na embalagem. Nessa hora aqui, o que a gente costuma fazer? Depois que fez ali a impermeabilização, é importante a gente fazer o teste para saber se o caimento tá certinho ali, tá? E muito importante, todas as fases, antes de você fechar, faz o teste. Passei a elétrica aqui, faz o teste. O esgoto desloquei, faz um teste. Existem formas de se fazer esse teste com esgoto, existem balões, e aí depois a gente aprofunda um pouco mais o assunto, senão a gente fica aqui 3 horas de live. Mas é importante, antes de fechar tudo, antes do reboco, a gente fazer esse teste para saber se está tudo ok, se está funcionando. Uma coisa importante também, o pedreiro, o profissional sabe, mas é bom a gente acompanhar, que é o quê? Antes de passar o impermeabilizante, tem que ver se o piso já está ok, se não tem nada, porque uma vez que passou essa camada, você não pode quebrar, não pode cair coisas em cima nem nada, porque isso vai ser uma camada que vai proteger para que a água não tenha contato com o concreto, né? Então é importante tudo, sobra de concreto que ficou no canto, verifica tudo isso e depois passa o impermeabilizante para que não tenha nenhum risco de vazamento depois para o vizinho, principalmente em apartamentos, que é mais complicado de se tratar. Quando é uma casa é complexo, porém você está na sua casa, você resolve o problema ali mesmo. A live fica gravada. Gente, compartilha aí o aviãozinho para os amigos, para o pessoal aí que tem acompanhado a gente, para a gente ficar um pouquinho mais aqui, ó. Eu perdi o meu jantar de namorados para 60 pessoas. Vamos lá, né, gente? Me ajuda aí, né? Tô aqui só tomando um espumantezinho, brindando já há 25 anos que a gente juntos namorando. A gente tem essa cara de novinho, mas a gente não é não. É o filtro. Mas enfim, gente, agora é o momento então de fazer o teste do caimento, né? Vamos ver. Existem formas de fazer com água, às vezes a gente vai com bolinha de gude também, para ver se o caimento ali tá ok, né? Então, aí o que a gente faz agora? Agora eu já posso fazer, eu já preparo a iluminação ali do forro, já deixo ali a minha elétrica pronta também para o forro, para iluminação, e faço o revestimento das partes altas que eu vou fazer. Eu estou fazendo somente da área do box, então eu faço o revestimento da área inteira ali das paredes do box. Por quê?
Porque a gente primeiro faz o revestimento para depois vir com o forro. Pro último, gente, a gente faz o piso, para não danificar o piso, porque aí vai andaime, aí vai pintor. Então aqui eu tô explicando para vocês o passo a passo que eu faço. Você pode ter outro passo a passo. Respeito você, às vezes você tem aqui uma pessoa que cuida da obra para você, mas esse é o meu passo a passo que eu faço já protegendo, e que eu já fiz um punhado, né, gente? Então a gente já tem essa experiência. Às vezes tem a sua maneira, né? Tem. É igual aquela discussão, feijão em cima do arroz ou o arroz em cima do feijão. Mas é importante, a gente já revestiu, revestimos a parede do box. Revestimos a parede do box, eu já posso fazer o meu forro. Ou se você quiser revestir o banheiro inteiro, que eu não recomendo, porque a gente tem que lembrar, eu estou ensinando uma live para a gente fazer reformas econômicas. E uma forma de economizar é não revestir o banheiro inteiro. Não fica feio. Fica parecendo que eu tinha pouco dinheiro, que é coisa de pobre. Não é, gente. A gente faz isso em banheiros de gente muito rica que opta por não ter revestimentos na área externa. Não, isso não desvaloriza o teu imóvel, tá? Valoriza da mesma. E você faz de uma forma mais econômica. Se a pessoa for visitar os apartamentos, esses em stand de venda, de construtora, você vai ver que é muito comum o revestimento só na área do box. Aí a gente fez revestimento, faço o forro. Aí a gente vem depois, aí já posso amassar a minha parede do lado de fora, os revestimentos e tudo mais. Fizemos o forro, nessa hora eu já posso pedir também para a marmoraria vir medir a pedra nova, porque ela já tá ali com o requadro, tudo certinho, do espaço que vai ter, já tem as medidas certas, ela já pode fazer isso. Por quê? Porque a marmoraria demora um certo tempo para produzir essa pedra. Então a gente depois que estiver tudo alinhado, as paredes já estão já no esquadro certinho, eu já peço para a marmoraria vir, para ela poder já ter tempo para produzir essa pedra pra gente e a gente ficar certinho aí no cronograma. Se tiver tido alteração também na parte de esgoto ali e qualquer coisa da hidráulica, nessa fase já vai ter acabado, terminada a alteração, então já sabe ao certo o tamanho da pedra, tudo exatamente para a marmoraria fazer o corte. Isso. Aí agora nessa fase a gente já entra com a pintura. Então eu já fiz a demolição, já fiz o reboco, já impermeabilizei. Esse item aqui, gente, é muito importante. Não esquecer de impermeabilizar o banheiro. Já colocamos o revestimento na área das paredes, certo? Já coloquei o meu forro, já emassei as paredes. Aí eu vou fazer ali na parte do forro, já aplico ali a massa acrílica e já começo a deixar a coisa mais pronta. Nessa hora, depois que eu fiz essa primeira demão aí de massa acrílica, tá, gente? Lembrando, banheiro é massa acrílica. Depois que eu dei essa demão no forro, e também tem gente que emassa essas paredes com a massa acrílica. Eu respeito, porém, acredito ser mais caro. Então, a gente faz aqui, já ensinei vocês, posso publicar aqui de novo, como que a gente faz emassar as paredes. O que é emassar, para quem está entrando agora? A gente aplica a gente faz como é que eu posso explicar isso de uma forma bem simples? Você vai ver uma parede revestida como se ela vai nivelar, como se ela tivesse tudo em gesso, como se ela tivesse branquinha, mas você não vai ficar lisinha, mas você não removeu o revestimento. Então, eu faço assim, eu aplico uma camada de bianco por cima daquele revestimento. O bianco, ele parece uma areia. Então, ele cria uma aderência para que o gesso grude ali nele e a gente consiga tornar aquela parede de revestimento lisinha e tudo mais. Então, nessa hora, eu também já posso fazer uma primeira demão, ou não, só faço a primeira demão de forro. E aí eu venho e já coloco o revestimento, agora nesse momento que eu coloco o revestimento do piso. Por que eu faço isso? Muitas vezes o cara que vai fazer o forro, ele coloca lá o andaime para poder fixar as placas e tudo mais.
Então, nessa hora, para não danificar o piso, eu não coloco o piso. O meu piso é por último, tá, gente? E também lembrando que é nessa hora que vai passar o impermeabilizante para depois colocar já o piso. Porque você não pode depois do reboco, impermeabilizei, lá e a pessoa colocar andaime, colocar as coisas em cima que vai tirar a eficácia aí do impermeabilizante. Exato. Aí a gente vem e depois a gente faz essa parte de rejunte e também aí depois a gente vem com a instalação das louças, a marcenaria, os gabinetes, espelhos e tudo mais. Iluminação também é muito importante, tá, gente? Aí vem os últimos acabamentos, vem a última demão do pintor lá que a gente pede para ele vir, depois a instalação dos acabamentos, só para dar aquele último arrematezinho que precisa, a limpeza pós-obra e tá tudo ok. Quem quiser fazer pergunta para mim, tem um balãozinho aqui, é só colocar aí que a gente consegue fazer esse balãozinho, consegue responder essas questões aí para vocês. Lembrar uma coisa também, que já que vai trocar o revestimento de piso do banheiro, é uma oportunidade para aproveitar e tirar a soleira, né? Sim. Por favor, gente. É o momento que você consegue tirar e deixar o mesmo piso, sem que fique essas diferenças. Um piso no banheiro, muito mais a moderno. Soleira, depois um outro piso no corredor ou no ambiente que faz divisa com o banheiro. Uma dica para vocês, procurem trazer sempre essa unidade de revestimento. Eu coloco o mesmo piso na área do box, eu coloco na área seca, na área do box. Eu subo o piso, fica muito moderno e clean, tá? Agora você imagina esse banheiro com um piso novinho, com revestimento na parede, com um nicho, um LEDzinho. Gente, fica muito fofinho. Todo mundo vai gostar do seu banheiro, vai achar aquilo super moderno e atualizado. Então, assim, e isso é uma dor. A reforma dos banheiros é um item que eu sempre falo para as pessoas priorizarem no flip. Então, Carla, eu tô aqui, tô fazendo house flip, surgiu alguma coisa, o que eu priorizo? Prioriza banheiro. Por quê? É uma dor para muitas pessoas fazer essa reforma. Mas, gente, é muito simples fazer uma reforma de banheiro. Não é assim, aquele bicho de 7 cabeças. Para nós, investidores de house flip, para nós que sabemos fazer uma reforma assertiva, né? Então, é importante você, sim, investir neste momento, fazer uma reforma, isso valoriza o seu imóvel, quando você faz essa reforma, tá? Nem que seja só para trocar o revestimento. Você tira o vaso sanitário, tira a pia, preserva, guarda tudo isso, o box, tudo isso dá para se aproveitar, troca o revestimento e coloca de novo no mesmo lugar, né? Não precisa necessariamente trocar a localização dele, o layout ali. Porque o banheiro é os lugares que mais desgasta, por causa de uso, até porque frequência de pessoas, a gente sabe que o corpo solta uma gordura, então vai ficando aquela coisa, faz muita diferença na hora de você levar a pessoa, mostrar o imóvel, fazer uma visita para um possível comprador, isso faz diferença. A gente pode ver que shopping, os lugares comerciais, eles estão sempre trocando o banheiro, porque isso é onde causa aquela impacto. sensação de foi um ambiente renovado realmente, né? Isso é muito importante. O Felipe está me perguntando aqui, precisa usar alguma tinta especial por usar o gesso na parede e ser um ambiente muito úmido? Nós usamos a massa acrílica e pode ser usado tinta emborrachada, tinta acrílica e também pode ser usado o epóxi. Lembrando, gente, que a gente sempre dá uma preferência para as cores, para as tintas, os padrões acetinados. Isso deixa seu ambiente muito mais chique, muito mais rico do que aquela coisa que tem muito brilho. Tudo que tem brilho reflete demais. Então, é muito importante, sim, você pode usar essas tintas que eu tô te falando. E tem algumas pessoas que eu já conversei que usa tinta hidrofugante, que eu acho que chama, que também ela chega a ser essas tintas impermeáveis, né? Mas que não é obrigatório. Não é obrigatório. Sim, sabe você pode por quê? usar mais quando for um banheiro onde não tem janela. Uma situação assim. E assim, Felipe, a gente está falando de um ambiente que a gente aplicou gesso
por cima de um revestimento que está protegendo ali. Então, você não precisa ter esse medo de umidade e tal, porque vamos imaginar, você tem uma parede, um revestimento e o gesso, né? Então, uma tinta acrílica, um acabamento ali bem feitinho, já vai proteger já o que você precisa. Gente, lembrando que as perguntas ficam aqui nesse balãozinho, tá? Tem uma outra perguntinha aqui, vamos ver. Estamos aumentando... Ih, perdi a pergunta dela. Não, tá aqui. Quando estamos aumentando o banheiro pequeno, mas tem uma viga no teto. Eu não consigo ver o restante da sua pergunta, Alessandra. Como esconder deve ser, né? Como esconder. Olha, se eu tenho... você tem que passar alguma tubulação por ela, ou ela só tá ali no meio. Eu tenho situações que eu falo aqui no escritório que eu não consigo esconder, porque vai ficar com o pé direito muito baixo, ou vai danificar alguma coisa para mim, eu destaco. O que eu não consigo esconder, eu destaco. Então eu não sei assim onde que tá a posição dela, se tá na vertical, se tá na horizontal, como que você tá pensando em fazer, mas talvez trazer uma iluminação ou trazer um elemento ali, como se fosse um elemento industrial. Isso daí tem várias formas de se fazer. Se você quiser depois, manda. Você pode mandar para mim que eu te dou uma dica aí sobre esse seu teto aí, tá? Mas existem várias formas de se fazer essa parte. Uma coisa importante, gente, é a gente lembrar que os banheiros, a gente precisa sempre priorizar a questão da ventilação. Muitas vezes a gente não tem isso num banheiro, então a minha dica tenta colocar um exaustor ali, trazer, o que também pode ajudar muito você nessa parte de ventilação. Muitas vezes o seu banheiro, ele dá para uma lavanderia ou para uma despensa. Tenta fazer ali uma ventilaçãozinha nele, porque é importante a gente ter banheiros, uma ventilação no banheiro. Ah, Carla, só concluir. O meu ambiente é muito escuro. O meu banheiro está muito escuro. Então, eu recomendo você a escolher revestimentos claros. Tem um revestimento que eu gosto muito de usar, que chama Madri Plata. Ele é bem clarinho. Coloca lá a parede branquinha. Isso também vai abrir o teu ambiente, tá, gente? Não é somente caprichar na iluminação também, né? Isso também é muito bacana de se fazer. Quando no caso de um lavabo não tem o chuveiro, então a preocupação é menor com umidade, né? Agora, quando é um banheiro, aí já tem que se preocupar e preferir ter uma janela, alguma coisa assim. Quando tem alteração também, às vezes a gente se depara com isso muito em casa, já ocorreu até em apartamento. Uhum. E vai ter alguma alteração, colocar a área do box na área que tem a janela. Sim. Por quê? Por causa da ventilação, é a área mais úmida, então ela precisa de mais ventilação ali, a área do box. Tem uma coisa que é bonito, é muito usado hoje em dia, que é o box até o teto também, não é, mãe? Sim, quando a janela Deixa eu só tirar esse... Então, assim... Aí, ó, tava muito escura. Porém, tem que se analisar caso a caso. É bonito? Tá se usando bastante? Sim. Mas não adianta você colocar até o teto se você não tem uma janela no box. Você vai ficar com uma sauna ali e com o tempo aquilo vai ter algumas patologias, não é? E que desenvolve com o uso, né? E é uma coisa que a gente usa muito. É importante dizer, a regra para você colocar um revestimento, um box na parede, desculpa, gente, um box até o teto, é ter uma janela dentro do box. Esse é um ponto que você tem que frisar. É lindo, gente, mas isso também custa bem caro, tá? Não é uma coisa barata, custa caro porque o box tem um padrão, o fabricante já tem um padrão, e isso é fora do padrão. Muitas vezes a gente, um tamanho padrão de box é 1,90 de altura. Quando eu tô um pouquinho exagerada, eu coloco lá 2,30, que eu acho bonito, fica mais ou menos na altura do chuveiro. Mas se tem uma janela no box, eu tenho um recurso para isso, eu sei que eu vou ganhar dinheiro com essa valorização, eu vou até o teto. Não é o que eu gosto, é sobre o que vende. Às vezes tem importância para mim,
mas não é relevante pro seu cliente comprador. Então é isso que a gente precisa sempre avaliar. Não, vai fazer uma baita diferença, negociei com o fornecedor, ok, gente, vai para cima e faz, que é uma boa, sim, fazer esse tipo de porque é quase de o dobro investimento. do preço do outro. É. Né? Então é uma diferença grande. Exatamente. Então, assim, se você achou que o seu box ali tem algum... se o seu banheiro não está com uma ergonomia legal, procura fazer um estudo, um projetinho, veja como é que estão as áreas, como é que estão ali, se está legal a sua circulação, se não está. Layout, a porta, né? Tem umas questões também que é preciso analisar. Por exemplo, você vai fazer uma alteração na porta ou vai trocar a pia. Tem que deixar um espaço ali para que depois tenha guarnição, para dar o acabamento. Então, guarnição, gente, é aquela máscara que vai na porta, sabe? Como se fosse uma moldura que tem ali na porta. Aquilo chama guarnição. O batente, ele dá o acabamento na parede, na alvenaria, né? Do lado de dentro. Ele tá aqui. E a guarnição é que dá acabamento entre o batente e a parede. Uma dica também que eu gosto de dar aqui, eu sempre gosto de usar a iluminação no banheiro, no forro, quando a gente tem a possibilidade de fazer forro de gesso, que geralmente eu gosto muito, que é uma área muito pequena e eu consigo trazer um bom efeito com a iluminação, eu coloco a luz do lado oposto do chuveiro. Então, se eu tô com a água caindo aqui, a minha iluminação está na minha frente, não está à minha cabeça. Isso causa um conforto visual muito grande. Então, eu sempre coloco nessa linha do chuveiro, aí eu vou seguindo. Aí eu coloco uma iluminação na frente do chuveiro, na frente do vaso e na frente da pia. E também procuro trazer ali um espelho reto iluminado, se eu consigo, tá, gente? Tô falando de conseguir por conta de recurso mesmo. Se a gente fizer esse efeitinho aí só, dos spots posicionados, iluminação amarela, 3000K, e conseguir fazer um nicho com um LEDzinho, ok. Se não, gente, use sempre iluminação amarela. Isso traz conforto visual e eu sou defensora dessa ideia. Isso fica mais fácil quando vai se alterar o forro, não é? Vai fazer uma alteração ali, ou não, por acaso não tem o forro, vai se fazer. Você já dimensionou recurso para isso, então já tem como se aproveitar. Inclusive depois pode colocar um modelo de um layout que tenha sido feito lá no grupo, né? Sim, vou colocar no grupo. Quem não está no grupo pode entrar lá para participar. Tá lá na bio. Tá na bio o link. E eu vou colocar um layoutzinho de iluminação. Lembrando que, gente, banheiro e... Vamos falar de banheiro hoje. Particularmente banheiros. É muito importante você fazer uma reforma nele para você ganhar, lucrar com isso, tá? Aumenta muito, tem um impacto significativo no valor dessa revenda do imóvel. Bastante mesmo, tá? E assim, é um ambiente que geralmente ele tá mais danificado, tem muita utilização naquele ambiente, né? Então faz essa reforma, eu incentivo a que vocês fazerem essa reforma e que vai dar muito certo. Geralmente é uma objeção, né, mano? Quando você pega um banheiro antigo, né, as pessoas você pensa assim, eu vou ter que reformar, né? Aí não quer. Então, assim, vamos fazer um resumão aqui da aula. Basicamente, a gente precisa identificar ali se tem pontos que a gente vai ter que fazer esses ajustes, identificar peças que possivelmente serão reutilizadas. Se forem reutilizadas, a gente retira. Senão, a gente começa a demolição, retirando gabinetes, cubas, pias, vasos sanitários, box antigos, os revestimentos da área de box, e já começa a parte de demolição. Depois a gente faz a parte de infras que a gente vai ter que fazer, de elétrica ou hidráulica, toda a parte que gera entulho nesse momento que a gente faz, prepara a parte de iluminação, vem com a parte de reboco, né, que eu removi o revestimento, vou ter que rebocar novamente, vem com a parte de impermeabilização e depois a gente vem com a parte de revestimento nas paredes, forro, já preparei a iluminação lá naquele item da parte de infra, forro, passo uma massa acrílica no forro, faço a impermeabilização do piso, aplico depois do forro pronto, depois da impermeabilização eu faço o piso
E aí a gente vem com rejunte, os acabamentos, coloco as louças de novo e tudo mais. Lembrando que depois que eu fiz o forro, eu já posso pedir e as paredes estiverem amassadas, já posso pedir para a marmoraria vir fazer as medidas, ou eu mesmo faço as medidas e tudo mais. E tem algumas formas de se fazer essa fixação da pedra. Pode ser uma pedra por mamão francesa, às vezes ela pode ser embutida na parede, então você tem que calcular que a pedra não, por exemplo, se a pedra lá é 50, você mediu lá o seu espaço, eu tenho 50, mas se a pedra vai ser engastada na parede, a gente faz um corte na parede e engasta ela ali. Então, se for assim, eu tenho que calcular que vai ser 52 centímetros, se eu quero uma área útil de 50, por exemplo, tá, gente? E também tem formas de fazer que a pessoa gosta de colocar na marcenaria. Eu uso grapa, eu peço para a pessoa instalar lá com uma mão francesa ou com uma grapa, depois eu venho e coloco a marcenaria. Uma coisa importante também, quando se fizer isso, é uma oportunidade, já troca o sifão, é tão baratinho, né? Não fica aquela coisa, depois pode dar vazamento, e você o falou... sifão da pia. E uma coisa importante também que muitas vezes as pessoas esquecem, quando vai se reaproveitar o vaso sanitário, compra um outro anel, compra um anel de vedação novo e pede para o profissional instalar, porque aquele que já está antigo, depois ele já não veda bem, aí pode subir ali um odor ruim. Então, assim, é barato isso e vale muito a pena substituir. Tira o antigo e é um anel é uma espécie de uma massa, não é? E isso tem em qualquer lugar para se vender aí dessas grandes lojas. Compra isso, ele substitui, porque fica melhor acabado ali e evita depois do banheiro ter aquele mau cheiro. Gente, sabe uma coisa também que eu já fiz a substituição e ficou muito bacana? Eu tava com um vaso sanitário, com caixa acoplada e ele tava em perfeitas condições, bonitos. Eu troquei o assento dele e também troquei aquela válvulazinha, que ela tava meio amarelada. Gente, eu paguei R$16 no Mercado Livre e ficou assim, perfeito, como Parece se fosse novo. Né? Fica parecendo então, vaso existem novo. Formas da gente economizar. Depois eu vou compartilhar esse link lá no grupo, desse link do Mercado Livre. E eu sempre uso ele, acho fantástico. Por quê? Fica um aspecto novo, a pessoa não vê, a louça não tá quebrada, não tá encardida, não tá nada, porque a gente trocou tudo, né? A gente rejuntou novamente, trocamos desde que não seja o aquelas vaso. datadas, né? Exato. Desde que não seja aquelas coloridas, né? E assim, eu particularmente não gosto muito daquelas. Eu sei aqui que tem colegas que fazem imóveis populares, ok, para imóveis populares, mas eu não gosto muito daqueles vasos sanitários que parecem intestino, sabe? Não sei se vocês sabem o que eu tô falando, mas ele... A parte do esgoto. A parte do esgoto faz aquele caminho ali, eu falo, nossa, esse vaso parece um intestino. Mas existem várias peças no mercado e eu tô selecionando aqui os itens que eu mais uso para poder compartilhar com vocês e vocês aí irem se guiando aí nas compras, o que eu faço, por onde eu vou, o que eu valorizo, o que eu não valorizo. E às vezes até tem o kit em promoção, esses kits que você compra ele completo já, né? E compra ele barato aí na Leroy, nessas grandes casas aí. E uma coisa importante que a gente já passou com o cliente. O cliente foi, comprou vaso sanitário em promoção, era aquilo que ele queria, uau, ok. Depois ele foi comprar o assento, custava quase o preço do vaso sanitário. Então assim, observe isso, ou você compra já junto, né, ou já pesquisa antes para saber o preço depois do assento, tá? Porque às vezes o vendedor ali, ele omite essa informação e isso depois fica bem caro. É isso, gente. E aí? Vocês gostaram da live, Mara? Eu vou sim colocar um resumão lá no grupo, tá? Quero que vocês falem pra mim aí, me mandem mensagem, o que mais que vocês querem saber? Vocês gostam de saber essas lives? Ah, Carla, vamos fazer um aulão? Vamos fazer um aulão pra gente poder... Eu ir compartilhando com vocês a minha tela, é uma coisa que a gente eu acho que seria interessante a gente fazer um meet, né? Então, todo mundo ali, de cara a cara, a gente pode programar. Que mais? Tem mais uma pergunta aqui. Apartamento pop com box aqui, vale a pena trocar? Rangel, meu vizinho Rangel. Rangel, olha,
como que tá esse box? Eu particularmente, você tá trocando o revestimento do banheiro, tá deixando o banheiro mais novo, atualizado? Se você tiver, eu particularmente falo para você trocar. Eu não gosto desse box de acrílico. Às vezes pega... Com a área úmida ali da ducha. É importante um pouquinho que o banheiro tenha um pouquinho... É legal quando o banheiro é um pouquinho mais largo, mas nesse caso de um popular funciona bem. Lá na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, na Europa principalmente, usa muito esse para-ducha. Eu coloquei já box desse jeito assim, esse para-ducha, né? Em casa de gente famosa lá, que fica muito bonito, fica muito clean e fica muito mais econômico pra gente. Depois eu vou ver se eu procuro esse vídeo no grupo e vou colocar novamente lá pra vocês verem do que eu tô falando, tá? Rodapé no banheiro, se você vai amassar a parede, Antônia, se você vai amassar a parede e a parede vai ficar lisinha, né? Eu coloco sim o rodapé ali pra fazer o acabamento. É pra proteger da água. Agora, se você tem a parede revestida, não precisa, porque o seu revestimento ele desce, vem no piso e o revestimento desce na parede, ele encosta no piso. Agora, se é uma parede lisinha, que a gente deixou lisinha aqui para fazer uma pintura, é importante sim você fazer o rodapé dessa parte aí onde está a parede lisinha, tá? Tanto da água na área do box não é necessário porque você tá lá piso e parede revestidas, tá bom? Vão sinalizando aí pra mim se vocês gostaram da live. É muito importante pra mim saber o tipo de conteúdo que a gente tá falando, se tá sendo útil pra vocês. Eu gosto muito dessa interação, Uma coisa também tá? que a gente nota no banheiro, que não custa muito dinheiro, mas que vale a pena, é o espelho. Você entregar ali, porque o banheiro geralmente já é o ambiente menor. Quando você coloca um espelho, ele dá amplitude, né? O cliente, ele vai lá, ele já tem a sensação de estar acabado. Aí vai de acordo com o recurso. O espelho custa pouco e eu acho que ele dá um impacto. Uma outra coisa que custa um pouco mais, mas que também agrada os clientes, é a parte de marcenaria, né? Geralmente isso daí também não é caro, é mais caro que o espelho, é claro, mas não é uma coisa assim muito cara, mas também faz diferença. Gente, é claro que isso não é para todos os imóveis, né? Falando de pop, aí já não mas assim, isso. A gente tem ali... depois vocês, quem não tiver aqui, entra no grupo para não perder, que eu vou disponibilizar lá. Eu tenho uma lista de favoritos meu do Mercado Livre, que tá lá, que dá para você separar. Tem os itens pop e tem os itens mais tchararã, tá? O link do grupo tá na bio. E aí você entra lá que eu vou disponibilizando isso para vocês. A nossa intenção aqui, gente, é que vocês ganhem mais dinheiro, que aumente a liquidez dos imóveis de vocês, sejam imóveis, investidores de flip que compraram imóvel para poder ganhar dinheiro. Comprei, Carla, no portal imobiliário ou de um amigo meu que estava se mudando. Então, a gente está aqui para dar essas dicas, tanto para o pessoal aí que arrematou o imóvel no leilão e não sabe o que faz. Então, assim, essas dicas aqui que eu quero ensinar vocês como que faz, exatamente. Reformas lucrativas. Reformas lucrativas, como fazer e como que eu aumento a liquidez e eu consigo valorizar o meu imóvel. Não é fazer, né? Não é simplesmente fazer. É você fazer visando lucro e ganhando dinheiro com aquilo. Muitas vezes, gente, a pessoa chega no banheiro, ela se apaixona pelo banheiro. É umas coisas impressionantes. Ai, gente, eu quero esse banheiro. Então, assim, e com dicas simples que eu tô falando para vocês, elementos, unidades de elemento, iluminação. É legal também entregar, se possível, com chuveiro, com os acabamentinhos. Fica muito importante. Eu vou passar tudo isso lá no link para vocês. Hoje mesmo eu comprei 2 torneiras lindas. Comprei 2 torneiras para um apartamento de Higienópolis. Ficou lindo. Depois eu vou fazer o vídeo para vocês verem. Comprei 2 torneiras. Bonitonas, gente. Pesada. Paguei R$56 nas torneiras de bica alta, gente. Sabe o que é bica alta, né? Aquelas torneiras autonas assim. Eu falei, gente, é sério? Tá certo isso? Eu comprei 2, eu olhava no carrinho, não, eu pedi 2 mesmo.
Então, assim, muito barato. Então, assim, isso tudo eu compartilho com vocês aqui. A minha intenção é que vocês aprendam e façam e lucrem. Grupo, vai ter acesso a tudo isso. Eu vou compartilhar lá os meus links. Eu tô bolando alguma forma que eu clique, que eu coloque lá e vocês já entrem direto para saber as peças que eu mais uso. Para vocês não ficarem buscando. Tem muita gente que tem insegurança, onde eu compro, não compro no Mercado Livre, que eu acho que não chega. Então tá lá os que eu uso, que chega, e eu já compartilho isso tudo com vocês e fica muito bom, tá? Um ambiente legal também que a pessoa falou que foi da cozinha. Mara, né? Fazer um aulão de cozinha. Gente, cozinha é uma coisa também que chama atenção. E valoriza demais. Valoriza e assim, na maioria das famílias o ambiente que as pessoas mais ficam é a cozinha, né? Então a cozinha valoriza muito o imóvel. Gente, vocês estão me ouvindo, né? Acho que teve um momento aí porque entrou uma ligação e aí ficou sem áudio. Lucas, vidro fixo no box, quando usar? Quando você puder. Eu acho lindo em várias situações. Então, assim, se eu posso usar, eu uso o vidro fixo no box. Eu tenho aqui um senhor aqui do meu lado que ele é meio contra, mas eu sempre convenço ele porque, né, eu falo, vai em mim que dá certo. Ele fala, mas é só o vidro, valoriza muito. Eu vou compartilhar fotos com vocês e fica muito bonito, sim, e valoriza, fica super clean e é funcional, não precisa daquele tudo lá e economiza. E se a pessoa depois, porventura comprou o seu imóvel e quer colocar um box, ela coloca o box. Entendeu? Mas não fica a desejar, porque tá protegido ali a sua marcenaria, a sua área seca do box, você não vai cair, não vai escorregar. Depois eu vou compartilhando com vocês que a gente tem feito muita coisa sobre as nossas reformas, e o dia a dia mesmo, a gente está registrando tudo para compartilhar para vocês. Se o imóvel for um padrão mais alto, é bem legal de ter o secador de toalha, né? Tá, é um toalheiro térmico, é bem legal. Mas depois eu conto pra vocês também que tem que ter uma especificação técnica diferente, tem que ter uma infra diferente, mas é bem legal também. Só deixamos com gostinho de quero mais. Olha, sempre sequinho, eu vou colocar lá depois lá no grupo quais ambientes mais que vocês querem que eu fale. Lá vou dar umas sugestões. Participem dessas enquetes que eu mando, gente, porque realmente eu quero produzir conteúdos que vocês estão precisando, que vocês querem, tá? E aí eu vou preparar a aula e compartilhando aqui com vocês tudo que a gente tem aqui de conhecimento e acesso, tudo que deu certo, que deu ruim também, eu compartilho com vocês, tá bom? Então, vamos lá curtir nosso Dia dos Namorados, né? Tchau, gente! Dia dos Namorados para todos. Tchau, tchau!